Ele estava sozinho na capela, rezando em silêncio, quando percebeu que alguém se aproximava. A batina suja, o rosto queimado e um cheiro estranho de fumaça. O homem sussurrou: "Padre, eu morri neste convento e ainda estou preso." Padre Pio olhou ao redor. Todos os bancos estavam vazios. O que aconteceu naquela noite desafiava qualquer explicação lógica. Mas para ele era algo familiar. Não era a primeira vez que recebia uma visita assim. E definitivamente não seria a última. Antes de continuarmos com essa história impressionante, quero te pedir uma ajuda que custa menos de 2 segundos. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito a espalhar essas mensagens. E se você conhece alguém que perdeu alguém querido, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir. Agora vamos continuar. Para muitos, falar do que vem depois da morte é assustador, desconfortável, até tabu. Mas para Padre Pio, o que vinha depois da morte era parte da missão dele. Ele dizia que a vida não acaba no último suspiro, apenas muda de cenário, e que algumas almas continuam por perto. Não para assustar, mas para pedir ajuda. Padre Pio era conhecido pelos seus dons espirituais: bilocação, leitura de corações, cura. Mas uma das coisas mais impressionantes que ele relatava era o contato frequente com almas que não estavam mais neste mundo. Eram pessoas que já haviam morrido, mas que apareciam pedindo algo muito específico: oração. Eram pedidos simples, mas profundos. Missas, orações, pequenos sacrifícios. Elas não vinham com gritos ou assombrações. Vinham com uma dor silenciosa e uma esperança vibrante, a de que ainda havia caminho. Para Padre Pio, isso não era superstição, era realidade. Ele dizia que essas almas estavam passando por um processo de purificação. Não estavam perdidas, mas também ainda não estavam totalmente livres. E precisavam de ajuda. Essa ajuda não vinha de milagres imediatos, vinha de algo acessível a qualquer um de nós: a oração sincera por quem já partiu. Ele explicava que essas almas carregavam pendências. Faltava reconciliação, faltava arrependimento, faltava amor curado, e que, por misericórdia, havia sido dado a elas um tempo de purificação, um tempo onde ainda podiam ser tocadas pelas orações dos vivos. Algumas dessas histórias marcaram profundamente quem as ouviu, como aquela do homem que apareceu numa noite silenciosa e disse: "Eu morri num incêndio e ninguém mais se lembra de mim." Padre Pio ofereceu uma missa por ele e depois, em oração, viu aquele homem acender em luz com um sorriso de alívio no rosto. Não é sobre ver fantasmas, é sobre entender que o amor não se quebra com a morte. O vínculo continua, a conexão existe, e aquilo que você faz aqui, agora, pode mudar completamente a realidade de quem você ama, mesmo depois da partida. E sabe o que é mais impactante? Padre Pio dizia que essas almas não estão longe, estão ao nosso redor, em silêncio, nos lugares onde viveram, nos lugares onde erraram, nos cantos onde gostavam de estar, esperando e confiando, esperando que alguém diga o nome delas, esperando que alguém acenda uma vela, reze uma oração, lembre de uma história, esperando que a gente não as esqueça. Por isso ele pedia: não deixe seus mortos esquecidos. Fale com eles, ore por eles. Se puder, dedique um momento, um gesto, uma memória com fé. Porque, segundo ele, cada oração sincera é como uma chave abrindo uma cela invisível. Padre Pio também dizia algo curioso: essas almas, uma vez libertas, se tornam amigas poderosas, intercessoras fiéis. Elas não esquecem de quem orou por elas e passam a cuidar de nós com gratidão intensa. Esse tipo de experiência pode parecer distante, mas talvez você já tenha sentido algo assim. Uma presença inexplicável, um sonho que parecia mais real que o normal, uma sensação de que alguém querido queria te dizer algo. Essas não são apenas memórias, podem ser encontros. E tudo isso nos mostra que há mais entre o céu e a terra do que imaginamos. E que mesmo depois da morte, o amor ainda age, a esperança ainda vive e a oração ainda chega. Se você já perdeu alguém e sente que há algo não resolvido, fale com essa pessoa em oração. Peça perdão, diga que a ama
e peça a Deus que cuide dessa alma. Você não imagina o quanto isso pode significar para ela. Porque, como dizia Padre Pio, o purgatório não é um castigo, é um último gesto de misericórdia. É Deus dizendo: eu ainda quero você comigo, mas preciso te curar primeiro. Ele disse que o purgatório se parece com um fogo invisível, suave, não o tipo de queimadura que destrói, mas uma purificação profunda, incompreensível aos olhos humanos. Padre Pio descrevia esse fogo como um processo de cura interior. Ele comparava a chama de uma fornalha que arde para remover impurezas, deixando somente o que pode brilhar para sempre. Esse fogo não devora, mas transforma. Não castiga com vingança, mas corrige com amor. E muitas almas, apesar de sentirem a dor, experimentavam ao mesmo tempo uma centelha de esperança, pois sabiam que a purificação era o que faltava para enfim encontrar paz. Padre Pio falava: não é um castigo eterno, mas um tratamento divino. E ao contar isso, sempre enfatizava que o purgatório é um lugar onde o amor de Deus ainda age, onde a misericórdia se cruza com a necessidade de cura. E essas almas não precisavam permanecer ali para sempre. Eram libertadas quando a purificação alcançava seu propósito. Mas enquanto não deixavam aquele espaço, continuavam conscientes, sentindo, rezando, esperando. Esse era o motivo por que frequentemente apareciam a Padre Pio, para agradecer quando foram ajudadas, mas também para pedir quando ainda não tinham assistido suficientemente. Pediam missa, pediam oração, pediam reparação. E tudo isso tinha peso espiritual, efeito real. Padre Pio contava casos em que uma missa celebrada, com intenção clara por uma alma específica, fazia com que ela emergisse de repente da purificação, envolta em luz, com passos leves, livres. Ele descrevia uma mudança radical na presença espiritual. Tristeza dava lugar à alegria, dor a alívio. Era visível para ele. Mas por que precisamos entender isso? Porque a maioria de nós vive como se a vida terminasse com o último suspiro e que nada pudesse mudar depois disso. Essa mentalidade conformista desconecta nossa responsabilidade da eternidade e enxuga o poder que uma simples intenção pode ter. Quando oramos por alguém que partiu, não estamos apenas lembrando daquela pessoa. Estamos oferecendo um gesto de amor, uma intercessão valiosa, uma possibilidade real de mudança no mundo invisível. E, segundo o relato de Padre Pio, isso faz diferença. E às vezes, essas pequenas orações podem ser acompanhadas por sinais. Alguns devotos contaram que sentiram calor repentino, ar perfumado, silêncio consolador. Sinais sutis de que algo estava acontecendo. Esses sinais não provam nada, mas nos ajudam a manter atenção, fé e humildade. Padre Pio repetia: não subestimem o poder de uma missa celebrada com fé. Ele não minimizava a importância de boas obras ou do amor ativo na vida. Ele sabia que oração, silêncio, confissão, caridade e comunhão com o divino são todos parte de um caminho que cuida da alma, dos vivos e dos mortos. Ele também contava que, às vezes, as almas vinham agradecer depois de tanto tempo, décadas ou até séculos. Elas surgiam para dizer obrigado, e esse simples obrigado enchia o coração do santo de alegria. Era a comprovação de que nossas orações não são em vão. Padre Pio não via esses acontecimentos como poderes seus. Ele dizia que era Deus quem se manifestava, quem cuidava. Ele se considerava apenas um instrumento, mas o instrumento era real e atuava no cotidiano, no silêncio, na capela, nos corredores do convento, nos momentos de intimidade com o divino. Ele falava também sobre a importância do perdão durante os funerais. Dizia que se os vivos guardam rancor do falecido, isso pode atrasar sua purificação, pois o vínculo entre os vivos e os que já partiram permanece, e que dizia durante as missas com valiosidade: perdoem-no, que ele siga em paz. Esse convite ao perdão também é uma lição profunda. Muitas vezes guardamos mágoas de quem se foi, e sem perceber, dificultamos a libertação deles, e também a nossa paz. Pois a união espiritual com quem amamos pode funcionar para o bem ou para o mal. Uma altura desse ponto
quem está assistindo já pode se sentir tocado, não apenas pela narrativa, mas pela responsabilidade que surge. Que gestos posso fazer hoje por quem partiu? Que arrependimentos posso assumir? Que perdões posso conceder? Para Padre Pio, essas ações eram um compromisso real. Algumas vezes, em meio às confissões, ele dizia ao fiel que a alma do seu parente está perto daqui, esperando sua oração. E o confiante sentia a própria pele arrepiar. Essas situações podem parecer fantásticas para muita gente, mas a experiência de Deus, da vida além e da interdependência entre o que é visível e invisível é universal. Somos limitados na compreensão exata, mas não necessitamos dela para agir. A mensagem que emerge dessa história é forte. Não devemos viver como se nada estivesse acontecendo na eternidade enquanto respiramos aqui, pois há vida, há conexão, há efeito, há consequente. Em uma noite silenciosa, Padre Pio estava em oração quando sentiu um peso no ambiente. Era quase um ruído mudo, uma presença que não se via com os olhos, mas se percebia no coração. Ele soube que a alma que buscava por socorro estava ali, implorando por libertação. Imagine a intensidade desse momento. A capela iluminada só por velas trêmulas, o silêncio absoluto, o tremor de uma presença que sente alívio ao ser atendida. Padre Pio, em gesto sereno, ofereceu uma missa naquele instante mesmo, e depois viu, em sua alma, desaparecendo a dor e surgindo a luz. Foi como se as chamas tivessem cumprido sua missão de purificação. Esses relatos não eram raros. Ele dizia que era uma experiência constante, onde havia liturgia, fé, intenção, havia ação espiritual real. Ele não estava sozinho nessa vivência. Muitos irmãos do convento atestavam que sentiam mudanças no clima interior, que a atmosfera parecia mais leve, que uma onda de amor invadia o lugar. E não era só efeito emocional. As pessoas relatavam cura interior, paz inusitada, superação de traumas antigos logo após uma missa celebrada com essa intenção de aliviar uma alma. Para quem vivia ali perto, tornava-se claro que o que ocorria ia além do visível. Era transcendente, espiritual, transformador. Ao longo de seu ministério, Padre Pio afirmou que cada missa poderia alcançar uma alma diferente. Ele contava que um único gesto de fé, uma intenção forte, podia acelerar a libertação, e que Deus, em sua infinita misericórdia, trabalhava silenciosamente enquanto os vivos oravam no altar. Ele também dizia que o purgatório era, ao mesmo tempo, dolorido e belo. Dolorido porque a alma enfrentava suas próprias feridas. Belo porque a cada momento superado, ela se aproximava da luz. Era um espaço de correção, mas também de esperança. E isso mudava a visão que as pessoas tinham sobre a vida que segue além da morte. Padre Pio afirmava que em seu coração sentia a dor ao ver uma alma presa ali. Ele mesmo rezava de forma intensa, pedindo mais fervor nas missas, mais recolhimento, mais silêncio cheio de oração. Ele enxergava a fragilidade humana, a conexão entre vivos e mortos, e queria transformar isso em ponte, não em barreira. Uma vez ele disse: "As almas são prisioneiras de uma purificação que só o amor pode dissolver, e nós somos chamados a mostrar esse amor." A missão não era apenas dele, mas de todos. Era um convite para que quem assistia, quem escutava, percebia que também podia agir, que cada oração, cada missa, era como uma vela acesa na escuridão espiritual. Ele viu, mais de uma vez, almas surgirem em chamas purificadas, curvarem seus rostos, ofertarem um obrigado silencioso e sumirem na luz crescente. Essas cenas marcaram o coração das testemunhas e difundiram um sentimento. A morte não encerra, a comunhão continua. E o amor, quando se prolonga entre vivos e mortos, faz ponte. E é essa mesma comunhão que pode nos mover a agir. Muitas pessoas, quando perderam um ente querido, se perguntaram depois: como posso realmente ajudar? A resposta está nos gestos simples. Uma missa com fé, uma oração sincera, a visita ao lugar sagrado, uma mensagem de arte à memória. Tudo pode ser sinceramente ofertado
e receber força espiritual. Essas ações não exigem rituais complicados, exigem o coração atento. Um Pai Nosso oferecido com intenção, uma lembrança durante uma celebração, um gesto silencioso de amor. E talvez seja isso que diferencia uma passagem tranquila de um processo preso, lento, dolorido. Padre Pio também falava da gratidão dessas almas. Ele dizia que algumas voltavam para agradecer, e que esse agradecimento não era simbólico, era energia espiritual, conexão viva. E que gratidão gera força, consolação, luz. Mas ele alertava: não o façamos só por obrigação. A oração deve nascer da compaixão, do amor, da chama que vive dentro de nós. Ele dizia que Deus não busca sacrifício frio, mas corações aquecidos pela misericórdia. Que cada gesto fosse um abraço espiritual, firme, consciente, livre. E até quem não conhecia Padre Pio pessoalmente sentia o impacto dessas histórias. Basta imaginar, se uma pessoa com profunda humildade reconheceu essas interações, talvez sejamos chamados a olhar mais de perto nossa relação com o invisível. Talvez já somos tocados por gestos espirituais que ignoramos por rotina. Então, mesmo que você não tenha vivido algo parecido, imagine se as pessoas que partiram ainda dependem de você. Imagine se há uma alma esperando por sua missa, pela sua oração, pelo seu gesto de amor. Isso muda tudo. Muda o propósito, muda a forma como amamos, muda a forma como lembramos, muda a forma como vivemos. E isso se conecta com algo que falei nas partes anteriores. O purgatório não é castigo, é cura. E nós somos canais de cura quando oramos por aqueles em purificação espiritual. Por fim, é essa percepção de que o amor se prolonga, de que a fé tem poder, de que a ligação não se perde, que nos impulsiona a continuar, a buscar, a amar com intenção real. Pois há ligação invisível, há impacto real, há eternidade em cada gesto. Por dentro da capela, o silêncio parecia sagrado. Mas de dentro do coração de Padre Pio vinha algo ainda mais poderoso. Um profundo senso de urgência, como se uma indústria espiritual dependesse de cada missa celebrada, de cada oração feita ali. Ele sabia que cada missa íntima e intencional podia desencadear uma libertação no mundo invisível. E repetia: não subestimem a força de uma intenção pura diante do altar. Ele via almas começando a mudar de estado, logo no momento em que o pão e o vinho se tornavam corpos e sangues. Sentia aquele momento como pulsar de eternidade. E não era privilégio dele. Havia testemunhos de leigos, visitantes e até doentes que sentiam algo diferente após saírem da missa. Uma leveza no peito, uma sensação de que o mundo havia sido tocado por algo invisível. E embora não compreendessem completamente, sentiam gratidão. Ou, no mínimo, uma percepção de que havia algo muito maior acontecendo ali. Padre Pio ensinará que a oração é um presente que nunca se perde, mesmo depois da vida terrena. E essas pequenas interações, pedir que alguém ore por uma alma, são sementes. Pequenas, delicadas, mas com potencial para gerar liberação e transformação na eternidade. E mais, ele contava histórias em que algumas almas se tornavam guardiãs invisíveis de famílias que as ajudaram. Era uma reciprocidade espiritual, uma troca. Eles recebiam uma missa, uma oração, e em troca protegiam, amparavam, acompanhavam. Isso nos leva a uma pergunta profunda. Quem você já deixou de orar? Quem não recebeu uma missa? Quem está esperando por um gesto que você ainda poderia fazer, hoje, ainda na sua vida, mesmo sem saber? Porque a vida passa rápido, as histórias se dissipam, mas a eternidade permanece, e segundo o que Padre Pio testemunhou, depende de nós continuá-la com amor. Esse amor não precisa ser grandioso, pode ser pequeno, uma oração feita de manhã, uma lembrança no coração, uma missa em intenção. E a capela, a igreja, o quarto ou o coração, vai se tornar ponto de transformação. Padre Pio também lembrava que, às vezes, um único gesto, feito com fé, era suficiente para que a alma sentisse mudança. Ele chamou isso de "agora é possível", como se o véu se abrisse, a luz chegasse e o coração da alma se libertasse. Quando isso acontecia,
Contava-se que a atmosfera mudava. Era como se o purgatório recuasse e o céu se aproximasse. Era a vitória silenciosa do amor. E essas vitórias ocorriam ainda que poucos percebessem, porque aconteciam fora do alcance dos olhos. Mas existiam reflexos, paz, reconciliação, sinais sutis que chegavam aos vivos. E essas reações emocionais confirmavam que algo invisível e real tinha sido mobilizado. Algo passageiro? Não. Algo eterno. E se você já sentiu esse tipo de arrepio no peito, ou essa gratidão calma depois de uma oração, talvez tenha sido parte desse movimento de cura eterna. Padre Pio transmitia que o purgatório não separa, aproxima. Aproxima daqueles que ficaram e daqueles que partiram. E ele dizia que o poder transformador, a ponte, está na oração e no amor que a sustenta. Ele falava que, se fôssemos todos capazes de entender isso, a vida mudaria. O mundo seria envolvido por um manto de serenidade espiritual. E cada missa, cada oração, teria eco em lugares distantes, no coração de almas presas e também no coração de quem ora. Ele dizia ainda que essa comunhão espiritual deveria nos transformar, nos tornar pessoas mais atentas, mais compassivas, mais sintonizadas com o que há além do visível, com o que permanece mesmo quando a vida termina. E é por isso que seguir esse ensinamento é mais do que um gesto religioso. É um compromisso com a eternidade. É graça sendo usada de forma real. E saiba, não é tarde. Ainda que você nunca tenha pensado sobre isso, ainda que nunca tenha pedido missa por alguém falecido, ainda que nunca tenha oferecido uma oração com intenção, você pode começar agora, porque a história de Padre Pio não é apenas a história de um santo. É o retrato do poder que nossas orações têm quando unidas ao amor. É o sinal de que existem dimensões invisíveis e que quem se conecta com elas, mesmo discretamente, pode acender uma luz que transforma para sempre. Ele apareceu, não durante uma missa, nem em algum sonho. Ele emergiu no silêncio da capela, bem diante de Padre Pio. Era um operário comum, de aparência simples, com o rosto marcado por cinzas e olheiras profundas. Ele pareceu ferido, não no corpo físico, mas na alma. E a primeira coisa que disse foi algo que quebrou o coração de quem viu. Padre, eu morri aqui, nesse mesmo lugar, queimado num incêndio e eu ainda estou preso. Esse encontro não foi platônico nem metafórico. Para Padre Pio foi real. Ele viu a alma daquele homem implorar por libertação, pedindo com uma urgência silenciosa que alguém ainda se importasse, que alguém ali, naquele instante, lembrasse dela. Ninguém mais o via, mas Padre Pio sentiu e se moveu. Ele não hesitou. Ajoelhou-se, tomou os objetos necessários e celebrou a missa com um propósito claro. Por essa alma que sofre. Era como se o crucifixo, em suas mãos, tremesse com o peso dessa realidade invisível. E com cada palavra entoada, cada momento de silêncio, cada olhar para o altar, ele rezava por libertação. Depois, à noite ou madrugada, Padre Pio contou que viu o mesmo operário novamente. Mas algo havia mudado. O rosto estava sereno, o corpo envolto por uma luz suave, quase reconfortante. Ele disse: "Obrigado, padre. Agora posso ir." E desapareceu, como se levasse consigo as cinzas daquele incêndio que o aprisionava. Esse tipo de história poderia parecer ficção, mas para quem viveu ao lado de Padre Pio, era testemunho profundo. Não de bom senso, mas de um mundo invisível que entra em contato com o nosso quando mostramos compaixão, quando oferemos oração com intenção sincera. O que isso nos revela? Primeiro, que o purgatório não é abstrato. Não é uma teoria vazia ou uma doutrina que se ensina sem impacto. É uma realidade espiritual, com dores reais, com rostos reais. E esses rostos nos chamam, em silêncio, mas de forma urgente. Segundo, que a oração, especialmente a missa, funciona. Não por nosso poder, mas pela graça que ela derrama e pela fé que nela depositamos. Porque em momentos como aquele, o altar se torna portal entre o visível e invisível, entre pecado e misericórdia, entre morte e redenção. Terceiro, que nossas atitudes aqui têm impacto além da vida física.
Os que partiram não estão passivos. Eles sentem, eles esperam. E como aquele operário, podem ser libertados com ações concretas. Uma missa, uma oração, um gesto de amor. Pense por um instante. Se uma simples missa trouxe libertação para aquele homem, quantas outras almas continuam esperando pelas mesmas oportunidades? Quantos corações estão presos em purificação por falta de conexão, por falta de orações intencionais? A resposta pode nos abalar, mas também pode nos mover em direção a algo significativo. Padre Pio dizia que almas libertas não esqueciam. Ele afirmava que elas retornavam em oração pelos vivos, em gratidão silenciosa. Diziam: eu fui ajudado, agora posso ajudar você. Era como se essas almas se tornassem mensageiras de compaixão, demonstrando que a eternidade nos envolve, mesmo depois das cinzas. E essa reciprocidade espiritual nos mostra que não estamos sozinhos, que o mundo invisível responde, e que quando usamos nossas mãos, nossas vozes e nossas orações com consciência emocional, com intenção de amor, tocamos a eternidade. Esse tipo de testemunho pode parecer chocante, mas seu poder está na delicadeza do gesto. Não é fanatismo, é compaixão, não é medo, é esperança. E se algo dentro de você pulsa ao ouvir essa história, significa que aquele sentimento é real, vivo, pulsante. Porque o que acontece quando nos conectamos com o sofrimento silencioso e com a esperança invisível? Não é fantasia, mas realidade espiritual que pode ser tocada por nossos gestos de amor. Padre Pio experimentou isso e compartilhou. E por isso, suas palavras continuam a alcançar corações hoje. Ele nos ensinou que as almas não somem, elas apenas mudam de estado, e que muitas delas ainda precisam que alguém se lembre. E nós podemos ser esse alguém. Todos os dias, com missas oferecidas por intenção, com orações silenciosas por quem partiu, com conversas interiores, com silêncio, com amor. Com uma vela acesa no fim do dia, com uma lembrança tardia, com um gesto de coração. O grande convite que essa história traz é simples. Não espere pela ocasião perfeita. Não espere por cerimônias elaboradas. Comece agora com o que você tem. Uma oração breve, um aceno de coração, uma intenção sincera. Porque assim como aquele operário que já havia sido esquecido pelo tempo, mas não por Deus, talvez haja alguém aí, ao seu redor, esperando por uma oportunidade de liberdade espiritual. E vale lembrar que mesmo sem visões extraordinárias, ações pequenas geram impactos valiosos. Somos chamados a ser luz, a ser ponte, a reconhecer que o invisível existe e que ele responde quando nos movemos com fé e amor. Ele dizia que estavam por toda parte, não somente presas dentro do convento em San Giovanni Rotondo, mas próximas, em cada rua, cada casa, cada bairro, cada família. As almas que ainda precisavam de purificação, segundo o Padre Pio, podiam estar tão perto quanto nós mesmos, mesmo que invisíveis aos nossos olhos. Estavam ali, aguardando um gesto, uma lembrança, uma oração. Padre Pio ensinava que, quando alguém morre e deixa pendências, feridas não curadas, perdões não dados ou pedidos de exortações não feitos, sua passagem para um estado de purificação não é imediata. A alma entra em purgatório, um lugar de intensa purificação por amor, para que ela possa estar preparada para a eternidade. Mas por vezes, essa purificação é lenta ou dolorida. E ainda que Deus continue amando essas almas, elas continuam conscientes. Elas continuam esperando intercessão. Aquilo que Padre Pio chamava de silêncio dolorido era um estado onde as almas esperam pela mão amiga que esteja disposta a rezar por elas. Elas estavam ali, roçando nas casas onde viveram, cruzando as ruas onde caminharam, frequentando os lugares onde deixaram histórias por completar. Mas a maioria de nós passa por esses lugares sem perceber que há cura além do visível. Cura que começa com um pensamento, uma lembrança ou uma oração sincera. Padre Pio repetia muitas vezes: as almas estão esperando. E esperando uma missa, uma oração, uma lembrança, um sinal de amor. Ele dizia que até um reparo simples, arrepender-se, pedir perdão, oferecer perdão,
ajudava a quebrar cadeias invisíveis. Ainda que não visíveis, essas correntes pesavam em suas almas e impediam sua ascensão. Isso nos confronta com uma sensação de responsabilidade. Se algo que fazemos aqui pode mover o invisível, então não existe gesto pequeno demais. Um Pai Nosso feito com intenção, uma vela acesa, um ato de compaixão. Tudo é valioso quando se trata das almas que aguardam. E se um santo como Padre Pio via isso acontecer, é porque o invisível pode ser tocado de verdade. Ele contava que sempre que uma oração era feita por alguém falecido, algo no ar mudava. Uma leveza repentina, um calor improvável num dia frio, uma consolação inesperada no coração. Esses sinais eram sutis, mas suficientes para confirmar que, além dos olhos, existe uma realidade espiritual sendo impactada. Padre Pio também nos lembrava de algo muito importante, que, ao rezarmos por quem partiu, não estamos apenas ajudando a alma, estamos fortalecendo a nossa compaixão, abrindo nossos corações para o que é invisível. Estamos reconhecendo que somos interdependentes, vivos e mortos, num mesmo desígnio de amor, e que, de algum modo, estamos conectados por laços que atravessam as fronteiras do visível. E isso gera transformação em nós, porque ao assumir essa responsabilidade silenciosa, nosso coração se torna mais leve, mais compassivo, mais conectado com quem nos precedeu, sejam entes queridos, desconhecidos ou apenas almas que clamam por uma oportunidade de paz. Padre Pio dizia que, em muitas missas, ele sentia almas se libertarem enquanto o povo rezava junto, mesmo sem saber exatamente por quem. Ele explicava que, nos momentos de fé profunda, o altar se torna uma portagem sagrada onde as correntes invisíveis podem se soltar. Ele via isso acontecer e viu muitas almas encontrarem paz nesse silêncio. Outro ponto que ele ressaltava frequentemente é que quem ora por alguém desconhecido precisa saber que seu gesto tem valor, que sim, a misericórdia se expande e que, em alguns casos, almas se libertavam porque encontravam alguém que simplesmente se importava, mesmo que esse alguém nunca tivesse cruzado com elas na vida terrena. Também ensinava que essas almas transformadas se tornavam guardiãs sutis daqueles que intercederam. Era como se elas dissessem: "Você me ajudou, agora me ajude a ajudar você." Uma reciprocidade silenciosa que mostrava que a vida não termina onde pensamos, que nossa influência pode continuar por além da última lembrança ou até da última lágrima. E esses gestos tão simples, oração por intenção, missa celebrada com fé, lembrança orante, podem mudar trajetórias, mudam a história de almas, mudam o destino espiritual de uma pessoa que deixou pendências e mudam a espiritualidade de quem faz o gesto, convidando-o a uma vida mais consciente e profundamente conectada. Por isso, Padre Pio nos chama de atenção para lugares específicos, casas onde houve morte repentina, ambientes marcados por sofrimento, corações cheios de rancor. São lugares onde as almas aguardam cura. A partir desses locais, pequenas iniciativas podem gerar grandes mudanças invisíveis. É possível até orar especificamente por aqueles que não receberam despedida digna, que saíram sem se reconciliar, que ficaram sem a chance de pedir perdão. Essas almas, segundo o santo, carregam uma urgência ainda mais intensa. E, quando recebem oração, aquelas correntes começam a se romper, mesmo que silenciosamente, e a alma pode caminhar mais leve em direção à paz. Padre Pio sabia que falar sobre isso exigia responsabilidade, e ele falava sempre com humildade e compaixão. Sabia que não estávamos sozinhos, que havia, invisivelmente, um exército de almas clamando por luz, mas também uma rede de almas prontas para ajudar, orar, acender velas, assim como a nossa. Ele dizia que, quando encaramos isso com fé, não entraremos numa zona de medo ou superstição. Entraremos numa zona de compaixão, responsabilidade espiritual, propósito. E ali a vida ganha sentido mais amplo, um sentido eterno. Essa parte nos convida a olhar o invisível com cuidado, a lembrar que oração não é apenas liturgia, é ponte viva, e que alguém pode ser liberto pela sua fé, e que você também pode ser fortalecido por aquela alma que descobre a luz.
E se algo tocou seu coração ao ler isso, a mensagem final é: não espere. Há almas que precisam, há gestos que podem mudar, a cura que começa onde você está. Uma oração feita com intenção neste exato segundo pode ecoar no invisível com poder. No coração de Padre Pio, o purgatório não era apenas uma doutrina abstrata. Era uma extensão do amor de Deus, uma estação de misericórdia entre a terra e o céu. Para ele, cada alma que passava por esse estado era como um filho que ainda precisava ser lavado, curado, abraçado antes de entrar na casa do Pai. E tudo isso para ele não era símbolo, era real. Ele dizia que o purgatório era uma prova de que Deus não desiste de ninguém. Que mesmo quando a alma já partiu, Deus continua lutando por ela. Mas que essa luta, de forma misteriosa e bela, também conta com a nossa colaboração. Porque o céu não é um lugar de chegada solitária. É uma comunhão, um reencontro. E o purgatório é o último caminho para que essa comunhão seja completa. Padre Pio comparava o purgatório a um campo de flores, onde para florescer é preciso remover espinhos. Espinhos de orgulho, de omissões, de amores não vividos. Mas flores que, quando se abrem, têm um perfume que sobe direto ao céu. E a oração dos vivos, segundo ele, é a mão que arranca esses espinhos com doçura. Ele não via o purgatório como castigo, via como tratamento, um processo de cura radical da alma. Um processo que envolve dor, sim, mas não a dor do desespero. Era a dor da saudade de Deus, a dor de querer correr para Ele, mas ainda precisar passar por um último banho de luz. Uma purificação feita por amor. E é isso que tornava sua visão tão profundamente esperançosa. Quantas vezes Padre Pio passou horas diante do altar com o rosto inclinado, olhos fechados, coração em silêncio. Era ali, naquele espaço entre o mundo visível e o invisível, que ele dizia conversar com as almas. Algumas pediam ajuda, outras agradeciam, e todas esperavam. Esperavam que alguém aqui não as esquecesse, que alguém rezasse por elas. Esse é o convite final que ele deixou. Não esqueça dos que partiram, porque a história deles ainda não acabou. Porque a sua oração pode ser o último impulso que falta para uma alma encontrar a plenitude. Porque um dia também nós precisaremos dessa mesma caridade. E também vamos depender das orações de alguém. Para Padre Pio, o maior erro espiritual é imaginar que a morte encerra os vínculos. A verdade é o oposto. A morte revela quem verdadeiramente amou. E quem amou, continua presente, continua ligado, continua participando de alguma forma da vida dos que ficaram. E para quem pensa, mas eu nem sei se meu ente querido está no purgatório ou já chegou ao céu. A resposta de Padre Pio era simples: reze mesmo assim. Se a alma já estiver na glória, Deus aplicará suas orações a outras almas necessitadas. Nada se perde, nada é em vão. A oração feita com amor sempre encontra um destino sagrado. Ele também dizia que uma das maiores surpresas da eternidade será descobrir quantas almas você ajudou a alcançar o céu, mesmo sem saber. Uma vela acesa, um terço rezado, uma missa oferecida, gestos que aos nossos olhos parecem pequenos, mas que no mundo invisível têm impacto eterno. E talvez o mais bonito de tudo, Padre Pio acreditava que essas almas libertadas se tornam nossas intercessoras no céu. Elas nos acompanham, nos protegem, nos inspiram, porque sabem o que fizemos por elas e retribuem. É uma corrente de amor que atravessa a morte, o tempo e a eternidade. Por isso hoje, ao terminar esta jornada, que fique gravado no seu coração. Você tem o poder de transformar a eternidade de alguém. Tem o poder de aliviar sofrimentos invisíveis, de dar esperança a almas que ainda esperam. E isso acontece toda vez que você se lembra, toda vez que você reza, toda vez que você ama. Então, não deixe essa mensagem morrer aqui. Se ela tocou algo dentro de você, se abriu seus olhos para essa realidade espiritual tão profunda, você pode nos ajudar a levar essa luz ainda mais longe. Esses vídeos dão um trabalho enorme para serem feitos, e tudo o que pedimos é que você nos retribua com um gesto simples. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, especialmente,
Compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja precisando lembrar que a morte não é o fim, é apenas um novo começo. Porque sim, o purgatório é real, mas também é real a esperança e o amor que atravessa todas as distâncias.